Boa noite, irmãos. Estamos aqui reunidos virtualmente para cultuar o Senhor. Gostaria então de iniciar este culto lendo um texto que está no Antigo Testamento, no livro do profeta Ageu, no capítulo 1. Ageu, capítulo 1, nós não lemos muito sobre esses profetas, né? Não temos até muita habilidade para procurar o livro, mas Ageu está aí depois de Sofonias e antes de Zacarias, já quase no final do Antigo Testamento. Um livro pequeno, com apenas 2 capítulos, mas muito significativo, porque fala da reconstrução do templo. O contexto aí é a reconstrução do templo. E no capítulo 1, versículo 4, Ageu fala para o povo, aliás, Deus fala para o povo através de Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Vi a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Pois bem, irmãos, um livro pequeno, mas com grandes ensinamentos, significados para nós. O breve ministério profético de Ageu teve um imenso efeito sobre o povo depois do cativeiro. Ageu voltou à terra natal quando a primeira onda de retornados, liderada por Zorobabel, voltou da Babilônia. A sua mensagem era simples. O povo tinha que se ocupar na reconstrução do templo de Deus. E o seu pequeno livro descreve algumas coisas referentes a aquilo que Deus queria do seu povo. O remanescente que retornou à sua terra demonstrou pouco interesse em reconstruir o templo do Senhor, como decretado por Ciro o Grande. Embora estivessem vivendo confortavelmente em suas próprias casas, bem construídas, eles não demonstraram interesse algum em renovar o templo do Senhor, que estava em ruínas. E assim restabelecendo os ritos e rituais religiosos exigidos pela lei mosaica, e participando das festas, festivais que a lei exigia. Sem essa participação, instituídos por Deus através da lei, o povo não poderia cumprir a obediência a Deus, não poderia cumprir a lei, para que a expiação pudesse ser feita pelos seus pecados. Deus exigia do povo os sacrifícios. Israel não estava cumprindo aquilo que Deus determinou. Deus havia deixado claro que eles seriam abençoados se honrassem a palavra de Deus, aquele convênio que eles fizeram com ele. Mas seriam severamente julgados através da fome e da seca se continuassem a desobedecer à sua palavra. A palavra de Ageu, que o Senhor expressa ali, um grande descontentamento pelo fato de as pessoas haviam trabalhado construindo suas próprias casas, negligenciarem a reconstrução do templo de Deus.
Então o povo foi chamado a considerar o seu passado. Analisem o passado de vocês. Vejam o que está acontecendo, o que aconteceu. Verifique os seus caminhos. E Ageu explicou que a escassez da colheita, a fraca economia da nação, eram resultado da negligência às promessas da aliança de Deus. Eles então voltaram a reconstruir o templo. O governador, o sumo sacerdote e o povo começaram então a trabalhar na reconstrução do templo. No entanto, logo ficaram desanimados quando recordaram a magnificência do templo de Salomão e perceberam que aquele novo edifício que eles estavam construindo não chegaria aos pés, não poderia igualar-se com a glória do templo anterior. Logo, esses trabalhadores desanimados foram novamente chamados a reconsiderar o seu passado. E desta vez Ageu diz: suba a montanha, tragam as madeiras e reconstruam o templo do Senhor. Ele diz no versículo 8: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. O povo foi lembrado de que suas más colheitas, o declínio econômico, resultaram de sua própria negligência tola, e que até que fizessem o que era certo aos olhos do Senhor, ele continuaria a castigar o povo e reter o orvalho que regava a terra. Deus enviou uma seca na terra e nas montanhas. Eles foram lembrados por isso. Foram atingidos também nas colheitas e nas criações, no grão, diz aí, no vinho novo, no óleo, no que a terra produz, nos próprios homens, no gado e em todo o trabalho de suas mãos. Versículo 11. Israel era o povo de Deus, a quem foram prometidas bênçãos se eles obedecessem à sua lei. Mas amaldiçoaria se eles transgredissem seus mandamentos. E devido à desobediência, esses retornados tiveram que ser punidos. Um pai castiga ao filho que ama. E Israel foi disciplinado após o retorno da Babilônia, porque eles foram descuidados em reconstruir o templo, para que a lei de Moisés fosse restabelecida. Nós, como membros das igrejas, também somos filhos amados de Deus. Fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. E embora não estejamos sob a lei de Moisés, nem sejamos obrigados a sacrificar no templo ou manter as festas do Senhor, somos chamados a obedecer à sua palavra. Devemos ser obreiros que são aprovados por Deus. Devemos ser aqueles que vivem pela fé e não pela vista. Devemos crescer em graça, andar em novidade de vida, viver em submissão voluntária ao Espírito Santo que habita em nós e amar uns aos outros como Cristo nos amou. O que somente pode ser realizado quando permanecemos em comunhão com Ele. Não somos obrigados a manter as festas, oferecer sacrifícios a Deus ou reconstruir o templo com a madeira das montanhas para glorificar o Senhor. Mas devemos glorificar o Senhor vivendo vidas piedosas e permanecendo em Cristo, porque nós mesmos nos tornamos a morada de Deus. Somos pedras vivas que estão sendo construídas em uma casa espiritual. Somos o corpo de Cristo e nos tornamos um santo sacerdócio, ministro da reconciliação. Devemos nos oferecer a Deus como sacrifício vivo, santo e aceitável a Ele. O livro de Ageu, juntamente com todos os escritos do Antigo Testamento, inspirado por Deus e escrito para o nosso aprendizado, como toda a Escritura, é dada por inspiração de Deus, como diz o texto de 2 Timóteo 3,16, né? Proveitosa para a instrução, para a reprovação, também para a convicção de pecados, correção do erro e como uma disciplina na obediência.
A palavra de Deus é viva, ativa e capaz de nos treinar na justiça e nos guiar para toda a verdade. Nós fomos projetados para nos conformar à semelhança de Cristo. A Bíblia nos instrui a cumprir a vontade de Deus em pensamentos, propósitos e ação. Mas, embora Ageu tenha sido escrito para o nosso aprendizado, ele não foi endereçado à igreja. O livro de Ageu é uma parte das Escrituras que foi escrito especificamente para Israel, mas para o nosso aprendizado. Há muito que podemos aprender neste livro. Isso nos lembra da importância de realizar a vontade de Deus para a nossa vida e a necessidade de manter os olhos do nosso coração em Jesus. Isso nos lembra que Deus castigará seus filhos se deixarem de fazer as coisas agradáveis aos seus olhos. Também nos lembra que não devemos adiar importantes deveres espirituais e que há consequências quando deixamos de fazer o que é certo aos olhos de Deus. Que nós estejamos prontos e dispostos a aprender as lições que Deus nos ensina ao lermos a sua palavra, com os olhos espirituais abertos, com um espírito ensinável e um coração pronto para ouvir a sua voz e deleitar-se com a sua vontade. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado a Deus pela tua palavra. Obrigado a Deus que o Senhor pode nos mostrar como aprender a corrigir os nossos erros, baseando-se nos erros de Israel. Procurar fazer apenas as coisas que honram o teu santo nome. Obrigado por não vivermos de acordo com a lei, mas na dispensação da graça. Obrigado por não termos de reconstruir o templo, oferecer sacrifícios de animais ou realizar dia de festas especiais para adorar o Senhor. Mas que nós cumpramos a tua vontade com a nossa vida, da maneira como nós vivemos, fazendo apenas as coisas que honram o teu nome, oferecendo-nos como um sacrifício vivo, santo e aceitável a ti, em pensamentos, palavra e ação. Também quero te agradecer pela vida dos teus servos, missionários, ó Pai, que nesse momento também estão passando grande dificuldade. E pelo Joaci e sua família, a igreja que também foi proibida de se reunir, mas que possa logo passar, ó Deus, essas coisas, e tanto nós como eles possam voltar-se também a se reunir como o corpo de Cristo. Também te peço pelos outros missionários, ó Pai, Xavier, lá em Nova Jaguaribara, abençoa ele, dá sabedoria a esses homens, Pai, para eles agirem nesse tempo, tendo a criatividade, ó Deus, para transmitir a tua palavra. Peço também pelo Reginaldo, em Itapiúna. Peço pelo Djalma Andrade, ali no Icó. E tantos outros, Pai, que precisam, ó Deus, da tua graça, precisam da tua misericórdia nas suas vidas. Abençoa-nos também aqui, nossa igreja, Igreja Batista Regular, Getsemane. Abençoa o teu servo, pastor Mansueto, que está à frente. Que ele possa nos conduzir, ó Deus, de acordo com a tua vontade. A sabedoria também em nós, como diretoria da igreja, para realizarmos as coisas que temos que realizar neste ano, apesar de todas as dificuldades que estamos enfrentando. Em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém, Senhor. Vamos então agora dar continuidade ao culto e o pastor está com a palavra. Vamos louvar o Senhor com alguns cânticos. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Estamos aqui louvando a Deus. Podemos exaltar seu santo nome.
Deus cuida das coisas que te fazem feliz e andarás no modo como a Bíblia diz. Amado Cristo, meu Cristo, sei que em mim estás. Amado Cristo, meu Cristo, sei que em mim estás. Oh, venha e cante com toda alegria do seu coração. Renda tudo a Ele, tenha salvação. A Ele dá tuas tristezas, desilusões e tua cruz. Tudo entrega hoje em nome de Jesus. Amado Cristo, meu Cristo, sei que em mim estás. Amado Cristo, meu Cristo, sei que em mim estás. Sei que em mim estás. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus com o hino 377 do cantor cristão, Não Sei Porquê. Não sei porquê de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador pra si me resgatou? Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal. Revela Cristo, o Verbo seu Consolador real. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final.
Amém. Ainda em louvor ao nosso Deus, vamos louvar ao Senhor com mais um hino do cantor cristão, hino 344, Deus cuidará de ti. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti, por ti opera sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti, na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti, socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti, os seus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti, terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. O que mister te pode dar, quem cuidará de ti, nos seus braços te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Amém. Vamos então agora passar a mensagem da palavra do nosso Deus. Boa noite, meus queridos irmãos. Graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concedeu de podermos então estudar a sua palavra nessa noite. Nós temos estudado, né, os domingos à noite, né, começamos a estudar aí os combates da alma. E temos visto, né, alguns gigantes aí contra os quais muitas pessoas têm lutado, né, o gigante da solidão, como nós vimos na última mensagem. E vamos ver hoje à noite mais um desses gigantes, né, o gigante da ansiedade, né? Então hoje nós vamos então aprender a combater a ansiedade, né, um mal
aí que tem, de fato, né, colocado muitas pessoas aí doentes, né, por conta disso. Através da palavra de Deus, o nosso desejo é ajudar, né, a cada um de nós a podermos então combater esse gigante da alma chamado ansiedade, né? Antes de irmos à mensagem, até mesmo ao texto dessa noite, deixe-me falar um pouquinho aqui, a título de informação, de um trabalho que foi publicado em 2012, né, em fevereiro de 2012, pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, uma pesquisa mundial realizada sobre a saúde mental, né? E essa pesquisa revelou que o Brasil, ou no Brasil, na cidade de São Paulo, aí como amostragem, está a mais alta prevalência de transtornos mentais entre os países pesquisados, né? Cerca de 30% das pessoas pesquisadas. Os Estados Unidos aparecem aí com pouco menos, em segundo lugar, com pouco menos de 25%, né? O artigo ali revelou que a ansiedade é o principal problema enfrentado pelos habitantes, né, das grandes cidades do mundo. E ali, naquele artigo, lê-se o seguinte: 29,6% dos indivíduos da região metropolitana de São Paulo apresentam transtornos mentais ou apresentaram transtornos mentais nos 12 meses anteriores à entrevista, né, à pesquisa. Os transtornos de ansiedade foram os mais comuns, afetando 19,9% dos entrevistados. Em seguida, aparecem os transtornos de comportamento, 11%, transtornos de controle de impulso com 4,3% e abuso de substâncias com 3,6%. Um doutor chamado Gary Collins, um psicólogo clínico e cristão norte-americano, ele chamou a ansiedade de, abre aspas, a emoção oficial da nossa época, né, base de todas as neuroses e o fenômeno mais penetrante desse tempo. Fecha aspas. Esse doutor Gary Collins, ele ainda classificou os quadros de ansiedade da seguinte maneira, né? Tipos, tipo 1, como sendo normal, ou algo identificável e fácil de resolver, e tipo 2, neurótica, conflito intrapsíquico não resolvido. Ele também classifica aí como ele coloca um termômetro, né, para classificar. Ele chama de moderada o termômetro, né, a questão do tipo 1, estimulante, e tipo 2, intensa, estressante. E ele ainda calcula a questão do tempo, né, como a questão aguda, né, que é temporária, tipo 1, e o tipo 2, a questão crônica, né, que seja permanente, tá certo? Gary Collins, ele também apontou que 2 outros tipos de ansiedade atraíram a atenção dos especialistas nos últimos anos. Ele fala do estresse pós-traumático, né, que é um estresse extremo, né, enfrentado por pessoas, né, quando passam por guerras, estupro, terrorismo, assalto, sequestro, tragédia, acidente grave, etc. Pode deixar uma marca de ansiedade permanente. E ele fala também da síndrome do pânico, né, um termo usado para descrever ataques de medo, né, pânico e terror repentinos e aterrorizantes que acometem pessoas aparentemente bem, né, geralmente sem aviso prévio e quando menos se espera. Então, essas descrições aqui, olhando para tudo isso que eu acabei de falar, essas descrições clínicas nos ajudam então a enxergar o quadro geral e a descrever o problema da ansiedade. Mas para combater esse gigante da alma, né, nós precisaremos ir além dos rótulos e curas paliativas das ciências da alma, né, munindo-nos então com armas mais letais e profundas, ou seja, fé nas promessas de Deus e comunhão com a família da fé. Nós vamos então aqui usar o texto de Mateus capítulo 6, convido os amados irmãos a abrirem então para lá, Mateus capítulo 6, dos versículos 25 ao 34. Mateus capítulo 6, do 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta.
Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Vamos então orar. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, santa e eficaz. Obrigado, Pai, pela tua palavra, que nos guia, ó Pai, e nos ajuda a viver, ó Pai, esses dias. Dá-nos, ó Pai, sabedoria através do teu Santo Espírito, para compreendermos, ó Pai, a tua vontade. E assim, ó Pai, passarmos à prática da tua palavra. Abençoa, Pai, os teus servos reunidos nos seus lares nesse instante, onde podem, ó Pai, com suas famílias, adorar o Senhor também, com os cultos no lar, ó Pai, e também assistindo às mensagens. Que o Senhor, ó Pai, abençoe cada um, suprindo, ó Pai, suas necessidades, fortalecendo, ó Pai, a sua fé, dando sabedoria, para que possam continuar firmes, ó Deus, servindo ao Senhor. Tudo isso, ó Pai, nós colocamos diante de Ti agradecidos, não por méritos, mas em nome de Jesus, o Teu Filho, que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, é significativo, né, o que revelou aí o estudo da OMS que há pouco nós mencionamos, né? A razão da alta prevalência dos transtornos de ansiedade pode ser explicada aí pelo cruzamento de duas variáveis incluída aí nesse estudo, né, que é a alta urbanização e a privação social. Agora, o que significa isso, né? Parece óbvio que, em primeiro lugar, à medida que as pessoas aprendem a se relacionar, né, em meio à alta urbanização, e dois, a se conter com o que tem, superando aí a privação social, a tendência é elas se curarem, né? Portanto, quando nós falamos de fé nas promessas de Deus e comunhão com a família da fé, nós estamos sim nos munindo de armas letais e profundas nesse combate contra o gigante da ansiedade. Agora, para melhor compreender ou para melhor combater, melhor dizendo, né, a ansiedade, nós precisamos desmascará-la. Nós precisamos ver a ansiedade pelo que ela é e pelo que ela faz. E ninguém melhor do que Jesus Cristo para nos ajudar a desmascarar a ansiedade. Nós podemos então começar nessa noite com o problema do ansioso, né, em primeiro lugar. Pelo menos 4 vezes aqui em Mateus 6, do 25 ao 34, Jesus disse que seus discípulos não deveriam andar ansiosos, né, ou não deveriam se preocupar. Mateus 6, versículo 25, né, por isso vos digo, não andeis ansiosos. E o versículo 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Versículo 31, portanto não se preocupem, né, não se inquietem. Né? Versículo 34, a mesma coisa, portanto não se preocupem. Ou seja, a ansiedade, né, nós podemos aqui dizer que é um tema desse texto, e a raiz da ansiedade foi desenterrada e exposta também aqui. Né? Mateus 6, versículo 30, né, nos diz o seguinte: se Deus veste assim a erva do campo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Em outras palavras, a raiz da ansiedade é a fé inadequada ou falta de fé nas promessas de Deus. O pastor John Piper ele escreveu o seguinte:
Quando a incredulidade passa a ter domínio do nosso coração, um dos efeitos é a ansiedade. A raiz da ansiedade é a desconfiança, né, em tudo que Deus prometeu nos dar em Jesus Cristo. Então, a John Piper ele diz o seguinte: quando a incredulidade passa a ter o domínio do nosso coração, né, um dos efeitos é a ansiedade. E a raiz da ansiedade, segundo John Piper, é a desconfiança em tudo que Deus prometeu nos dar em Jesus. Então nós temos aqui boas e más notícias, portanto. A má notícia é que ansiedade revela uma enfermidade na alma. E uma enfermidade horrível na alma, né? A incredulidade. E a boa notícia é que saber qual é e onde está a enfermidade é bom. Pois o problema então pode ser tratado de forma bem sucedida, né? Podemos dizer assim. Então, o Senhor Jesus Cristo, médico dos médicos, médico da alma, é capaz de agir por meio, né, ali, de cura. Né? Cura milagrosa, quando nós então podemos aí colocar diante do Senhor. O Senhor pode nos livrar, né, desse gigante da alma chamado ansiedade. Marcos 9, né, versículo 24, nos diz: imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então nós podemos clamar ao Senhor a nos ajudar a vencermos a nossa incredulidade. O problema do ansioso é a incredulidade. E a cura para a ansiedade está na fé nas promessas de Deus. Em segundo lugar, além do problema do ansioso, são as preocupações do ansioso. Nesse texto aqui que nós lemos agora há pouco, texto de Mateus, Jesus, além de revelar o problema do ansioso, né, que é a incredulidade, ou a falta de fé nas promessas de Deus, também ele expõe quais são as preocupações do ansioso. O Senhor ele parece resumir as preocupações em 3 áreas, né? Talvez por conhecer muito bem os setores que exercem maior pressão sobre as pessoas, causando-lhe aí ansiedades, né? E aí Jesus tem destacado tais áreas. Em primeiro lugar, o sustento. Não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber. Em segundo lugar, com relação à saúde, nem com seu corpo, quanto ao que vestir. Mateus 6, 25. E as questões supérfluas, ou seja, as questões não essenciais. Não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Então note aqui que no texto, e nesse texto todo, Jesus ele não se refere à preocupação do indivíduo com relação às coisas espirituais. Pelo contrário, o Senhor chega a comparar tal pessoa, né, o ansioso, supostamente cristã, a um incrédulo de carteirinha, correndo atrás do que não é essencial. Olha aí os versículos 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Né? Então, por que o Senhor não citou o zelo espiritual do ansioso? Porque não há tal zelo. Foi por isso que ele não citou. Porque não há tal zelo. O que domina o coração do ansioso são as coisas dessa vida. Comer, beber, vestir, ficar sadio e sarado e seguir vivendo aí em bem-estar. Agora, desfaça-se, no entanto, um equívoco importante, né, antes de nós seguirmos aqui em frente. Né? Não se preocupar, como foi enfatizado agora, não significa não planejar, não trabalhar e não se cuidar. Né? De maneira alguma. Lucas 14, 28 ao 30 diz, Lucas 14, 28 ao 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la,
todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Hebreus 4, 28, Hebreus 4, versículo 28, diz: o que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. E 2 Tessalonicenses 3, versículos 10 ao 13, 2 Tessalonicenses 3, versículos 10 ao 13 diz: quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Então, desfazendo-se aqui, desse equívoco, para que depois não se fale aí, então não, é esperar cair tudo do céu. Não. Não se preocupar não significa não planejar, não trabalhar e não se cuidar. Tá certo? Então, uma coisa é ser precavido. Uma coisa é ser prudente. Uma coisa é ser pé no chão, ser trabalhador. Outra coisa bem diferente é ser ansioso. Então, o problema do ansioso e as preocupações do ansioso foi o que nós acabamos de ver. Mas continuando, o Senhor também nos mostra aqui nesse texto de Mateus o proceder do ansioso. Então, além do problema e das preocupações, Jesus parece revelar aqui nas entrelinhas do texto de Mateus o proceder do ansioso. Então, ao examiná-lo, nós descobrimos a diferença que há entre prudência e pecado. Então, percebam o versículo 26. Vamos ver. Versículo 26. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Então, olha, o proceder do ansioso: trabalhar desmedidamente. Sim, as aves não semeiam, não cultivam, não colhem e não armazenam, mas voam para encontrar alimento. É voando atrás do alimento que o Pai Celestial as alimenta. Portanto, Jesus parece estar dizendo que nós devemos nos preocupar com a comida e com a roupa do dia, e não com a fartura da lavoura, nem com a última novidade da moda. Paulo, por exemplo, ele entendeu da mesma maneira. 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 ao 8. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Estejamos satisfeitos. Então não trabalhe desmedidamente. Trabalhe o necessário e viva com fé. Mas além disso, além do trabalhar desmedidamente, o proceder aí do ansioso, tem a questão do acumular desnecessariamente. Versículo 26. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Então Jesus está combatendo aqui o acúmulo desnecessário. Armazenar além da conta, ter além do que precisa, sem pensar no céu e no próximo. Então, Lucas 12, versículos 19 e 20. Abra aí a sua Bíblia e vamos ler esse texto. Lucas capítulo 12, versículos 19 e 20.
nos diz assim: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tem preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si, né? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Então não acumule desnecessariamente. Tenha o suficiente para você e para repartir com o próximo. Nós lemos agora há pouco Efésios 4, versículo 28. Que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Então, não acumule desnecessariamente. Tenha o suficiente para você e para repartir com o próximo. Mas uma outra questão, um outro proceder ainda do ansioso é comprar descontroladamente. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos, ou seja, os gentios, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Então Jesus ele está combatendo a ansiedade, de querer então aí sempre ter. Aquela ideia da medida do ter nunca enche. É comida, bebida, roupas. Deus sabe que precisamos dela. Cabe ao justo ser honesto e trabalhador. As demais coisas o Senhor acrescentará. E aí um outro proceder do ansioso é pensar desenfreadamente, Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os gentios, os incrédulos, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então, o ansioso, meus queridos irmãos, ele vive com a mente ligada. São pensamentos intrusos, que não param de chegar, roubando a paz e o sossego. Sempre há alguma coisa, com que se preocupar, do essencial ao supérfluo. Então, a mente nunca para, sempre pensando. Mas tem mais. Há ainda, além do problema do ansioso, as preocupações do ansioso, o procedimento do ansioso, Jesus ainda observou aqui os perigos que o ansioso enfrenta. Em primeiro lugar, a ansiedade te impede de desfrutar do que é mais importante. Versículo 25, não se preocupe com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Então, além do problema e das preocupações e também do procedimento do ansioso, nós podemos observar aqui os perigos que o ansioso enfrenta. A ansiedade acaba impedindo os ansiosos de desfrutar do que é mais importante. E mais, a ansiedade te faz esquecer da sua importância para Deus. Deus, ele cuida de nós. Ele zela por nós. Observem as aves do céu, versículo 26. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito maior valor do que as aves? Então percebam que a ansiedade nos faz esquecer da importância que Deus atribui a nós. E mais, a ansiedade te leva a viver de mentiras e ilusões. Por quê? Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então, a ansiedade acaba levando-nos a viver de mentiras e ilusões. Porque quem de nós pode acrescentar uma hora, um minuto, um segundo à nossa vida? Além disso, a ansiedade te cega para as promessas de Deus. A ansiedade te cega para aquilo que Deus tem preparado. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Então, se Deus cuida de tudo,
Será que não cuidará de nós? A ansiedade acaba nos cegando para isso, para essa verdade de que o Senhor cuida, de que o Senhor providencia. E ainda, a ansiedade transforma você no que nunca você, ou no que você nunca deveria ser. Portanto, não se preocupem dizendo, versículo 31 e 32, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, os gentios é que correm atrás dessas coisas, os incrédulos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então, percebam o mal que a ansiedade causa. A ansiedade nos destrói fisicamente, ou seja, consome a saúde. A ansiedade nos destrói emocionalmente, destrói aos poucos o nosso caráter, pois nos leva a cometer vários outros pecados. Pare e pense aí no que a ansiedade nos leva a fazer e a deixar de fazer. A ansiedade nos destrói espiritualmente, rouba a nossa paz em Deus e também destrói os nossos relacionamentos. É insuportável conviver com alguém ansioso. Meus queridos irmãos, a ansiedade é um câncer na alma. A ansiedade é um câncer na alma. Como então combatê-la? Então, como nós podemos combater a ansiedade? Como combater esse gigante da alma? E aí vem as prescrições para o ansioso. Então, nesse combate da alma, há casos especiais em que a pessoa precisará de prescrição de medicamentos para o controle da ansiedade. Por outro lado, mesmo especialistas não hesitam em dizer o seguinte: muitos médicos são rápidos demais em prescrever drogas, mesmo quando elas não são necessárias. Então isso aqui é pesquisa. Especialistas dizem isso. Muitos médicos são rápidos demais em prescrever drogas, mesmo quando elas não são necessárias. Então, em se tratando de ansiedade, meus queridos irmãos, há de se tomar cuidado com dois extremos. O primeiro extremo é prescrição de medicamento quando não há indicação médica. Caberá, então, aqui o bom senso e a experiência médica. Nunca, porém, sem acompanhamento médico e, ao mesmo tempo, de um conselheiro bíblico capaz. Então, tenha cuidado. Cuidado sempre. Pois há casos em que a pessoa sob medicação, o que é que acontece? Ela se vê livre dos sintomas ruins da ansiedade e não dá mais atenção às questões do coração incrédulo, né, que causou todo o problema físico e emocional. Então, medicação em si e per si nunca será a solução definitiva para as questões da alma. Será apenas um paliativo. O segundo extremo é o preconceito contra a medicação quando há indicação médica. Então, algumas pessoas, de fato, podem precisar de ajuda para vencer a resistência ou o preconceito contra o uso de medicamentos. Há casos, por exemplo, em que o uso de medicamentos poderá acalmar o aconselhando e facilitar ali o aconselhamento bíblico, levando a Bíblia, ou seja, a palavra de Deus, direto ao coração do pecador. Então, feitas essas observações, que tipo de prescrição o Senhor Jesus teria para o coração ansioso? Olhando aí para Mateus 6, versículos 25 ao 34. Então, olhando para esse texto, nós encontramos pelo menos 3. Em primeiro lugar, fé nas promessas de Deus. Se a raiz da ansiedade é a falta de fé ou fé insuficiente, nas promessas de Deus, aí Mateus 6,30, homens de pequena fé, cabe então ao ansioso encher o coração das promessas de Deus, crendo
e vivendo pela fé em cada uma delas. Então, em Mateus 6, 25 ao 34, por exemplo, existe ao menos aí 8 argumentos de Jesus para nos ajudar aí a combater o bom combate contra a incredulidade e vencermos a ansiedade. Veja então o que o pastor John Piper, aí no seu livro Graça Futura, né, páginas 58 ao 61, da Shed Publicações, ele diz, em primeiro lugar, a vida é mais importante que a comida e a roupa. Versículo 25. Versículo 25. Abra aí a sua Bíblia, volte para Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, a vida é mais importante que comida e roupa. Segundo, os pássaros confiam em Deus. Versículo 26. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Os pássaros confiam em Deus. Terceiro, a ansiedade é inútil. Versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A ansiedade é inútil. Em quarto lugar, Deus se deleita em adornar, em cuidar. Versículo 28 ao 30. Né? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará assim com vós outros, homens de pequena fé? Então, Deus se deleita em adornar. Em quinto lugar, os incrédulos é que são ansiosos. Versículo 32. Né? Versículo 32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Os incrédulos é que são ansiosos. Em sexto lugar, seu Pai Celestial conhece suas necessidades, como nós acabamos de ler aí no versículo 32. Em sétimo, Deus cuidará amorosamente de você. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus cuidará amorosamente de você. Em oitavo, uma porção para cada dia. Versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, meus queridos irmãos, fé nas promessas de Deus para combater o gigante da ansiedade significa buscar na palavra de Deus promessas às quais nós podemos nos agarrar e crer, dizendo então dessa maneira não à incredulidade do coração. Se nós vimos na primeira mensagem que o mal de tudo, a raiz de todos os males é a incredulidade, os ansiosos, ali na raiz da ansiedade está a incredulidade. Então, fé nas promessas de Deus para combater o gigante da ansiedade significa buscar na palavra de Deus promessas às quais nós podemos nos agarrar e crer, dizendo dessa maneira não à incredulidade do coração. Os ansiosos por dinheiro, por exemplo, podem se apegar a Hebreus 13:5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, combater a ansiedade com fé nas promessas de Deus significa, como sugeriu aí John Piper, pegar a sua Bíblia e pedir a ajuda do Espírito Santo, pôr as promessas no coração e combater o bom combate de viver pela fé na graça futura de Deus. Então, nós podemos ver aqui
né? Fé nas promessas de Deus como a prescrição de Jesus com relação à ansiedade. Em segundo lugar, foco no reino de Deus. Além de fé nas promessas de Deus, fé na graça futura de Deus, nós temos o foco no reino de Deus. Além aí, como já foi dito, né, de fé nas promessas de Deus, Jesus ele prescreve ao ansioso foco no reino de Deus. Mateus 32 e 33. Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, meus irmãos, gentios, os incrédulos, se focam nesse mundo, buscam as coisas desse mundo, vivem para os prazeres desse mundo. Os cristãos, por outro lado, focam sua vida no reino de Deus e na sua justiça, certos de que todas as coisas necessárias para viver, essas coisas, comida, bebida, roupa, saúde, serão pelo Senhor acrescentadas. Então, quem não foca no reino de Deus, na sua justiça, mesmo que buscando servir a Deus, a exemplo de Marta, né, com a alma despedaçada pela ansiedade. Lucas 10, vamos lá. Lucas capítulo 10, rapidinho. Lucas 10, versículos 41 e 42. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andais inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Na NVT diz assim: respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, a coisa necessária, assim como o reino de Deus e sua justiça, é Deus. A presença de Deus, a vida de Deus em nós e em tudo o que fazemos e somos. A obra de Deus em nós, muito mais do que através de nós. Meus queridos irmãos, quem busca o reino de Deus em primeiro lugar, não tem como ficar ansioso, não de forma pecaminosa. Então, a coisa necessária aqui desse texto de Lucas 10, assim como o reino de Deus e a sua justiça, de Mateus 6, é Deus. A presença do Senhor, a vida do Senhor em nós e em tudo que somos e fazemos. A obra de Deus em nós, muito mais do que através de nós. Então, de novo, quem busca o reino de Deus em primeiro lugar, não tem como ficar ansioso, não de forma pecaminosa. E por último, força pela graça de Deus. Jesus ele diz que no combate da alma contra a ansiedade é necessário fé nas promessas de Deus, é necessário foco no reino de Deus e força pela graça de Deus. Versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, graça e força para viver o hoje, o aqui e o agora. Então, a graça de Deus para amanhã só chegará amanhã. Elas se renovam todas as manhãs. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã ao nosso favor. Para que a cada dia, dia a dia, o cristão siga a sua peregrinação de força em força. Salmo 84, versículos 5 a 8. Salmo 84, versículos 5 a 8 diz assim: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção, faz dele um manancial
De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Então, meus queridos irmãos, você quer combater a ansiedade e vencer esse gigante? Esse é um dos gigantes. A ansiedade é um dos gigantes contra os quais você tem lutado. Então, em primeiro lugar, viva pela fé nas promessas de Deus. Coloque o seu foco no reino de Deus. Busque força na graça de Deus para combater a incredulidade do seu coração. Agora, incrível, meus irmãos, é incrível como tudo isso converge em Cristo. Por quê? A promessa de Deus para nós é Cristo. O reino é de Cristo. A graça de Deus nos é oferecida em Cristo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E Efésios 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, a nossa vitória sobre a ansiedade passa pela fé, entregando-se diariamente a Cristo. João Calvino, falando que a fé em Cristo não é invencionice gratuita, ele disse, para nós terminarmos: portanto, quem é mais petulante em desprezar a Deus, de fato também ao mero ruído de uma folha que cai, desmedidamente se perturba. De onde vem isso, senão da ação vingadora da divina majestade, que tanto mais cruciantemente lhes espicaça a consciência à medida que dele mais tentam fugir? Calvino continua e diz assim, é verdade que se volvem para todos os esconderijos em que procuram ocultar-se da presença do Senhor, e de novo da memória se apagam. Contudo, quer queiram, quer não, nelas sempre se conservam enredilhados. E por mais que por vezes pareça desvanecer-se por algum momento, no entanto, logo depois surge e com novo ímpeto irrompe, de sorte que, se porventura tem eles alívio dessa ansiedade da consciência, não será ela muito diferente do sono dos ébrios ou dos frenéticos, os quais, na verdade, mesmo dormindo, não repousam tranquilamente, visto que são continuamente acossados por sonhos terríveis e apavorantes. Calvino aqui nas suas Institutas. Então, olha, viver sem fé em Cristo é padecer de ansiedade crônica, a caminho do inferno, de onde se conclui: arrependa-se, entregue-se e viva para Cristo. Sua alma viverá. Que Deus possa nos abençoar, nos ajudando a combatermos o gigante da ansiedade. Que o Senhor possa aplicar aos nossos corações a sua palavra, de forma que, depois dessa noite, não andemos ansiosos como gentios, que possamos descansar no Senhor, buscando fazer aquilo que nos é requerido, sabendo que podemos descansar no Senhor. Pai Santo, Pai querido, obrigado pela tua palavra mais uma vez. Obrigado, ó Pai, porque ela vem de encontro aos nossos corações e nos ajuda, Pai, a vivermos. Principalmente, ó Pai, nesses dias em que muitos têm, ó Deus, sofrido de ansiedade. Muitos, ó Pai, têm tido ataques de ansiedade, ataques de pânico, tudo isso, ó Pai, envolvendo a ansiedade. Tem misericórdia, ó Pai, dessas pessoas. Tem misericórdia dos teus servos, ó Pai, também, que têm sido levados
Ajuda-os, Pai, através da tua palavra, a poderem vencer esse gigante da alma. Tudo isso, ó Pai, nós colocamos diante do Senhor, pedindo, ó Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, a quem amamos e em quem somos salvos. Amém. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Uma boa noite e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.